Existe salvação fora da igreja? Eu vi um pastor pregando sobre isso e dizendo que não há salvação fora da igreja, porque quem não vai para a igreja não faz parte do corpo de Cristo. Portanto, se não faz parte do corpo de Cristo, não está salvo. Vamos analisar com imparcialidade o que Paulo quis dizer com esse texto, quando ele falou sobre o corpo de Cristo, falou sobre fazer parte do corpo de Cristo. Bom, Paulo estava falando acerca das diferentes maneiras que Deus age através de diferentes pessoas, cada um com um dom, cada um com um ministério, e existem vários dons e vários ministérios diferentes descritos na Bíblia, não somente nessa passagem. Essa passagem ainda fala do dom de socorro, ou seja, do dom de ajudar pessoas. E aí eu te pergunto, se uma pessoa crê em Cristo e ela faz de tudo para ajudar as pessoas, ela gosta de ajudar todo mundo, essa pessoa às vezes tira do dinheiro dela para abençoar outra pessoa, porventura essa pessoa não é a mão de Deus na terra? Ela não é a mão de Jesus na terra abençoando outra pessoa? Se uma pessoa está sempre disposta a ouvir as pessoas que estão com dificuldades emocionais e essa pessoa está sempre ouvindo elas e sempre dando bons conselhos, porventura essa pessoa não é o ouvido de Jesus na terra, não é a boca de Jesus na terra ajudando as outras pessoas? Ah, Ronaldo, mas ele não participa da ceia do Senhor. Será que até agora vocês não conseguiram entender o propósito da Santa Ceia? O que Jesus quis deixar com a Santa Ceia? Qual é a mensagem dele? A mensagem, primeiramente, de humildade, do maior, aquele que se acha grande, aquele que se acha grandão, maiorzão, ele deve servir o menor. Que os pastores, os padres, os líderes religiosos, eles têm que servir o menor. Esse é o princípio. Ele era o maior ali, Jesus era o maior e ele estava servindo aos outros. Princípio de humildade. É isso que Jesus veio deixar. E princípio de partir o pão. Partir o pão não quer dizer se reunir uma vez por mês e tomar um suquinho de uva e comer um pãozinho. Partir o pão não é isso. Partir o pão está entregando uma mensagem dizendo: você que tem pão, reparte com aquele que não tem. Você que tem condições, reparte com aquele que não tem. Você que tem algo, você que tem um carro, dá carona para aquele que não tem. O seu filho que tem um monte de brinquedo na sua casa, dá um pouco de brinquedo para o filho do irmão que não tem. Esse é um princípio. A Santa Ceia era um princípio de corpo de Cristo. Isso é ser corpo de Cristo, é partilhar o pão, é partilhar aquilo que você tem com aquele que não tem. Não se trata de uma reunião mensal para comer um pão e beber um suco de uva, se trata da mensagem. Isso é ser corpo de Cristo, isso é fazer parte do corpo de Cristo. Mas as pessoas não conseguem entender isso e acham que a Santa Ceia, fazer parte do corpo de Cristo, é somente se reunir ali na igreja e cá para nós. Quem congrega em igreja pequena sabe que essa comunhão não é lá muito comunhão, que existe comunhão entre grupo de pessoas. E existem pessoas que têm sim comunhão, existem pessoas sinceras que têm comunhão com todos, mas existem vários grupinhos, várias reuniõezinhas entre grupinhos que se preferem. Em muitos casos, ou na maioria deles, não há comunhão. Eu me lembro na igreja que cantava aquela musiquinha lá, uma família sem qualquer falsidade. Ah, irmãos, vocês sabem como é. E esses outros que congregam em igreja muito grande, que mal conhece ninguém, que não sabe quem está sentado do seu lado. Então, não é isso. Isso não é comunhão. Comunhão é você fazer de tudo para ajudar as pessoas, é você fazer de tudo que está, lógico, ao seu alcance para ajudar outras pessoas. Isso é ter comunhão. Isso é fazer parte do corpo de Cristo. Ah, mas a Bíblia diz para não deixar de congregar.
Ok, a Bíblia diz para não deixar de congregar, mas a Bíblia também diz para as mulheres estarem em silêncio, por exemplo. Por que que hoje as mulheres não estão em silêncio? Por que que hoje as mulheres pregam e ensinam? Ah, Ronaldo, mas tem que ver o contexto. Exatamente. Naquela época, as mulheres não tinham instrução, não era comum as mulheres receberem instruções, portanto, elas não tinham condições de ensinar diferente de outros. Por isso, Paulo disse para elas ficarem em silêncio. Existe um contexto. No caso de não deixar de congregar, a igreja era muito perseguida. Então muitas pessoas deixavam de congregar e viravam presas fáceis. Tem muita gente que deixa de congregar em uma igreja e acaba desandando em seus pecados, como tem muita gente dentro da igreja desandando em seus pecados, escondidamente falando. A questão não é deixar de congregar, assim como não é pecado a mulher ensinar e não era pecado a mulher ensinar, o problema estava na consequência. Se a mulher ensinava, ela poderia ensinar heresias. E se o cara deixava de congregar, ele era presa fácil, era muito mais fácil ele se desviar dos caminhos de Jesus. Por isso esse conselho. Então, o pecado não está em deixar de congregar. O perigo era deixar de congregar e se afastar dos caminhos do Senhor, como acontece muito hoje. Por quê? Porque as pessoas estão firmadas na igreja, as pessoas não estão firmadas na rocha, elas não construíram sua casa na rocha, elas construíram sua casa na areia, ou seja, na religião, na igreja e não em Jesus. É por isso que muitos saem e não conseguem continuar firme, não conseguem continuar firme em Jesus. Mas tem muita gente, eu conheço bastante gente que consegue sim levar uma vida de santidade, levar uma vida segundo Cristo disse para levar, pelo menos tentando. Então, o problema não está em você congregar ou não congregar. O problema é quem é você. São as suas atitudes. Por que Deus não recebeu a oferta de Caim e recebeu a de Abel? Não se tratava do modo como se ofereceu a oferta apenas. Se tratava de quem Caim era. Deus sabia quem Caim era. Deus sabia que Caim era mau. Por isso, ele não recebe a oferta de Caim. Não se trata da sua igreja, não se trata da maneira como você adora. Se trata de quem você é. Se trata das suas atitudes. Portanto, sim, há salvação fora da igreja. Se você crê em Jesus, se você está fazendo o que Ele pede para você, se você está cumprindo os mandamentos dele, amando o seu próximo como você ama a você mesmo, ajudando ao seu próximo naquilo que você pode, naquilo que você tem condições, então sim, você faz parte desse corpo de Cristo. Você é a mão dele na terra, você é a boca dele na terra, você é o ouvido dele na terra. Qual era a religião? De qual igreja fazia parte o bom samaritano? O sacerdote e o levita, recriminados por Jesus, fazia parte de uma instituição religiosa. Eles faziam parte do judaísmo. Agora, o bom samaritano era considerado sujo, era considerado impuro perante os judeus, perante o sacerdote, perante o levita. Mas quem é que Jesus elogia? Qual é a atitude que Jesus destaca? A do bom samaritano. Então, você pode não fazer parte de uma instituição religiosa, mas se você tem cumprido, se você tem tentado de todas as formas ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, então sim, você tem salvação, então sim, você faz parte do corpo de Cristo. Quem não concordar, paciência, que essa mensagem possa ter falado com você. Pense nisso, até mais.